Então, vamos começar a criar as nossas telas. Antes disso, vamos dar uma conferida aqui no Figma e ver como é as nossas telas? Então, vou ter uma tela aqui inicial, que ela vai ter os menus aqui em cima, saldo atual, total de receita, total de despesa, um gráfico, dois botões, uma tabela, uma caixa de pesquisa e um ícone para gerar um PDF dessa tabela. Então, temos aqui a nossa tela inicial. Temos uma tela também para gerenciar as categorias. Temos uma tela para cadastrar receita e outra tela para cadastrar despesas. Então são basicamente aqui 4 telas. Vamos começar pelo início. Vamos começar pelo começo, que é a nossa tela inicial. Então vamos voltar para a IDE. Dentro do View, então lembre que a gente vai criar agora a nossa tela. Então, dentro do padrão MVC, as telas são criadas dentro do pacote View. Então, ela vai ficar aqui dentro desse pacote, dessa pasta. Vou clicar com o botão direito, New. E o que é uma tela? Uma tela, pessoal, é o JFrame. Então, frame é uma tela. Se não estiver aparecendo aqui, vocês podem vir aqui em Other. E aí, vir aqui, ó, Java Swing. E aí vocês escolhem aqui, ó, JFrame. Então, JFrame é a tela. Então, se a gente quer criar uma tela, a gente vai escolher essa opção de JFrame. Então, vou clicar aqui no Next. E aí, o que é que eu tenho que preencher? Qual vai ser o nome dessa tela, né? O nome da classe dessa tela. Então, eu vou chamar ela de tela principal. Qual é o pacote que ela vai ficar? Qual é o projeto, né? O pacote aqui embaixo, né? Qual é o pacote? Então ela vai ficar aqui dentro do view, vai chamar a tela principal. Posso dar um finish aqui. Pronto, pessoal, tela criada. Então o que é que a gente tem aqui dentro da nossa IDE? Nós temos a tela dividida em várias partes. Então nessa primeira aqui, onde é o nosso projeto, onde vai ficar os nossos códigos, né? Então todo o projeto fica visível aqui. Nessa tela aqui é onde vai ficar os nossos componentes que a gente pode arrastar e desenhar e mudar de local. Essa aqui é a nossa tela que a gente está criando, né, que fica aqui dentro de design. Então toda vez que eu clicar em design, ele vai abrir essa tela, né? Vou poder visualizar a tela. Mas se eu clicar em source, eu vou ver o código fonte por detrás dessa tela. Qual o código que fez para gerar essa tela? Certo? Nesse olhinho aqui, eu vou poder visualizar a tela criada. E aí, como é que eu faço? Onde está aqui os componentes para eu poder criar nessa tela? Então, está aqui desse outro lado. Então, desse outro lado, pessoal, a gente tem basicamente duas partes. A primeira, que são os componentes visuais, que estão aqui. Olha aqui, ó, um botão, ó. Um campo de texto, né? Eu tenho mais aqui, ó, um menu, uma barra de menu, um, uma janela aqui de diálogo, olha, para escolher uma cor, para escolher um arquivo. Então, tudo que a gente vai colocar visualmente na tela já está aqui do lado. E as características, as propriedades desse botão, como a cor, o tamanho, a fonte, todas essas características desses componentes da minha tela, a parte mais visual, eu vou ter aqui nessa segunda parte. Eu vou ter aqui, então, aqui, ó, tem aqui o título, a operação, a cor de fundo, se está habilitado, o focus. Então, aqui eu tenho todas as propriedades. Aqui, desse outro lado aqui, eu vou ter a lista dos meus componentes que eu coloquei dentro dessa tela. Tudo bem? Então, essa aqui é basicamente a divisão que a gente vai trabalhar na criação dessas telas. Então, se eu clicar aqui nesse olhinho, ó, já consigo ver a minha tela. Então, como eu estou selecionado aqui desse lado aqui, ó,
do meu lado esquerdo, o JFrame, aqui eu tenho as opções dele. Ou posso clicar com o botão direito, propriedades, que eu vou abrir as mesmas características aqui do lado. Propriedades, qual é o título? Então eu vou colocar aqui o nome do meu sistema. CTRL, né, Control Financeiro. E vou dar um close aqui para fechar. Vou visualizar. Ó, já mudou aqui, ó. Control Financeiro. Pronto, pessoal. E aí, olha como é simples. Ah, eu quero um botão. Então eu clico aqui e arrasto para cá. Pronto. Criei um botão. Quero mudar o texto do botão. Clico com o botão direito, Edit Text. E aí eu vou botar aqui só digital, meu botão. Pronto, criei um botão, vou deixar ele aqui, nesse local, chamado meu botão. Vou clicar no olhinho e ó, tá aqui, já criei uma tela com um botão. Certo? Bom, mas vamos voltar para o Figma. Dentro do projeto do Figma, eu tenho essa tela inicial. Aqui em cima eu tenho um menu superior. E essa tela tá grande, né? A minha tá pequenininha, essa tá maior. Vamos ver o tamanho dessa tela? O tamanho dessa tela tá aqui do lado, né? De largura eu tenho 1280 pixels e de altura 832. Como é que eu faço para alterar minha tela? Então vou voltar lá para a IDE e colocar esses valores. Veja que aqui do lado criou o botão. Eu posso clicar com o botão direito e apagar ele. E selecionei aqui a minha tela. Botão direito da minha tela, propriedades. O tamanho dessa tela é de largura 1280 pixels por 832 de altura, né? De largura e de altura, que é o tamanho de um monitor padrão. Então vocês podem diminuir, aumentar, fiquem à vontade. Então vamos voltar ao NetBeans para colocar essa altura, mais ou menos esse tamanho aqui na nossa tela. Então vou apagar aqui esse botão, né? Não vou trabalhar com ele agora. Botão direito, deletar. Então botão direito aqui na nossa tela, propriedades. E aí, se o de vocês aparecer com propriedades, vocês só mudem aqui para code. E aqui, ó, tem um tamanho. Então eu vou colocar aqui 1000 pixels, tá bom? Vou colocar 1000 por 800. Vou clicar aqui em close, ó. Então já tenho aqui toda a minha tela. 800 ficou grande, ó, um pouco alto por enquanto. Vou clicar em propriedades e vou colocar por 500. Pronto. Por enquanto está me atendendo. Vou clicar aqui, ó, e já consigo ver a minha tela. O segundo passo, pessoal, se a gente olhar lá no Figma, tem um menuzinho aqui suspenso. Onde é que eu consigo ver ele? Tá? Então, se a gente descer um pouquinho mais aqui, ó, menu bar. Então, eu clico e arrasto aqui e já criou a nossa área de menu. Então, vamos voltar no Figma e ver quais foram os itens de menu que a gente prototipou. Então, foi o arquivo, lançamentos, categoria e ajuda. Vamos voltar agora para a IDE e colocar isso. Para mudar, você pode clicar com o botão direito em cima do nome, Edit Text. Então, arquivo. Outro botão direito aqui. Lançamentos. Vou colocar com C cedilha. Lançamentos. Botão direito. Adicionar o menu. Pode dar 2 cliques também, né? Então, categoria. Botão direito. Adicionar menu. Botão direito, editar o texto. Ajuda. Pronto. Vou clicar no olhinho. E aqui, ó, o nosso sistema já tem esses itens de menu. Vocês podem colocar o tamanho que vocês quiserem, tá bom, pessoal? Bom, para a gente começar a desenhar aqui, vou pegar aqui no meu container, aqui na cima, tá? O painel, tá bom?
Então vou arrastar o painel aqui para dentro, que é onde vai estar todos os nossos componentes. Eu vou colocar até o final aqui. Bom, vejam que aqui apareceu aqui, ó, painel aqui desse lado. Então quando eu clico nele, né, eu posso clicar com ele, botão direito em cima dele, propriedades e alterar algumas coisas. Uma dessas coisas é o background, que é a cor de fundo. Então eu posso clicar aqui e escolher alguma cor de fundo, né? Eu vejo que tem várias opções aqui para escolher a cor de fundo. Vou colocar uma por enquanto, essa para a gente poder visualizar. Então a gente já mudou a cor de fundo. Mas a gente precisa lá no Figma saber qual foi a cor de fundo que a gente colocou. Vamos lá. Para saber disso, vou clicar aqui em página inicial e aqui, ó, já apareceu qual é a minha cor de fundo, certo? Vou dar um Ctrl C, vou vir até aqui no meu painel, botão direito, propriedades. Aqui na cor de fundo, vou clicar nesses três pontinhos, RGB, e a cor que eu peguei, o código, foi em hexadecimal, então eu só colo aqui. Feito isso, dou um OK, fecho e pronto. Já está com a cor de fundo que eu coloquei no sistema. Depois a gente muda essas cores daqui de cima, tá bom? Feito isso, vamos inserir mais painéis para a gente mudar a cor de fundo. Voltando para o Figma, então aqui vamos ter que criar um painel para saldo atual, um painel para total de receitas, um painel para total de despesa, um painel para o gráfico e um painel para essa parte aqui inferior. Vamos voltar para o nosso NetBeans e criar esse painel. Então, o primeiro painel é o do saldo atual. Então, vou clicar aqui, gerei o painel do meu saldo atual. Vou gerar o painel, né, do meu saldo atual. E já vou aproveitar e mudar a cor de fundo dele. Botão direito, propriedades, background. E aí eu já vou pegar a cor de fundo dele, tá? Só um minutinho. Pronto. RGB. Pronto. Mudei a cor de fundo. Tá? Não se preocupe desse cinzinho aqui, só tá mostrando os espaçamentos, tá? Se a gente visualizar, ó, não aparece não. Bom, vou aumentar um pouco mais. Pronto. O segundo painel que eu vou criar, ele vai ficar aqui embaixo, certo? Que ele vai ser o total de receitas. E aí, do mesmo jeito, eu vou clicar em propriedades, na cor de fundo, vou mudar aqui a cor dele, para essa corzinha aqui que eu defini. Eu posso pegar outro painel, colocar aqui e vou selecionar a cor dele, que vai ser o nosso total de despesas. Botão direito, propriedade, background, vou mudar aqui o código, né, em hexadecimal, prontinho. Então, já criei aqui a primeira parte. Eu achei que ficou muito coladinho aqui. Então, vou diminuir um pouquinho mais aqui e um pouquinho mais aqui. Então, já finalizamos aqui a nossa primeira parte, né? Bom, a segunda parte são a parte do gráfico. E aí, como eu não tenho um gráfico agora, né, eu vou só colocar um painelzinho aqui. Dizer que esse painel aqui vai ser a parte do gráfico. Pronto. Vou deixar até aqui desse jeito aqui, para a gente ver que vai ser a parte do gráfico no futuro. E a gente vai ter aqui os nossos botões, né? Então, tem um botão de nova receita e um botão de nova despesa. Como é que eu crio um botão? Clica aqui no botão, coloco para cá, que ele vai ficar aqui. Botão direito, editar o texto. E ele vai se chamar de nova receita. Pronto, automaticamente já ajustou o tamanho. Eu posso dar um Ctrl C e Ctrl V
Arrasta aqui para o lado e editar o texto para ser nova despesa. Pronto. Para mudar a cor do botão, para seguir de acordo com o que está no Figma, eu posso clicar com o botão direito, propriedades, e aqui, ó, qual é a cor de fundo do botão? Tá, a cor de fundo do botão é essa. Qual é a cor da fonte? Ó? Veja que ficou escuro, né? A cor da fonte vai ser branca. Então a cor da fonte, ó, já ficou branco lá. E qual é o tamanho da fonte? Vai ser 12, não vai? Eu vou colocar aqui, por exemplo, cliquei aqui, tá? Na fonte, eu posso mudar o estilo da fonte, se vai estar negrito ou se não vai estar. Eu vou colocar negrito. Pronto. E aí, não vou fazer a mesma coisa com uma nova receita, né? Eu vou basicamente copiar, colar de novo agora. E vou colocar aqui, editar o texto para ser uma nova despesa. Pronto. Então já tem a nova receita e a nova despesa. Já tenho meus dois botões. Além disso, eu tenho um campo para ele poder digitar e filtrar o que vai aparecer na tabela, né? Então, campos que o usuário vai digitar valor, a gente chama de text field, né? Campo de texto. Então, eu posso clicar aqui, ó, e arrastar para cá. Então, aqui vai ser o campo de texto que ele vai digitar alguma coisa. Botão direito, editar o texto. Vou deixar ele limpo. Vamos visualizar como está ficando. Nova receita, nova despesa. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo digitar. Então, campos que o usuário precisa digitar, a gente usa text field, certo? Vamos voltar para o Figma. No Figma, eu tenho dois ícones, o ícone de uma lupa e o ícone de um PDF. Então, a gente pode baixar esses ícones em alguns sites, no Google, né? Eu vou usar para a gente aqui o Flat Icon. Vamos abrir o site do Flat Icon. Então, pessoal, esse é o site que a gente vai utilizar para poder encontrar, baixar os nossos ícones, né? flaticon.com. E aqui a gente usa essa barrinha para pesquisar o ícone que a gente quer. Por exemplo, vou usar o termo em inglês mesmo, né? A lupazinha de search. Então aqui vai aparecer várias lupas. Eu vou escolher uma que esteja apontando para o lado direito, como por exemplo essa. E aqui eu escolho o tamanho que eu vou baixar. No meu caso aqui, de 24 pixels. E clico aqui. Antes de baixar, na verdade, eu vou mudar a cor dela, né? Porque o nosso ícone lá é branco. E eu já estou logado, como vocês podem ver aqui. Clico em editar ícone. E aí eu vou escolher uma cor para ele, branco. Feito isso, faço o download com 24 pixels. Free download. Pronto, aí eu posso baixar os ícones. Feito o download, pessoal, é só copiar esse ícone e colar dentro de uma pasta no nosso projeto. Vamos lá para o nosso NetBeans. No NetBeans, pessoal, vou criar um novo pacote aqui chamado de ícones, né? De ícones. Pronto. E vou copiar, né? Pegar o ícone que eu baixei e vou colar aqui dentro. Então já copiei e já colei e está aqui embaixo. Search. Então se eu dar dois cliques, ele não vai aparecer. Eu vou mudar aqui também o nome dele. Refactor rename para só search aqui. Pronto. Então já tenho esse ícone. Como é que eu faço agora para inserir esse ícone ao lado do nosso campo? Então, para isso, eu vou colocar uma label, que é um texto. Então, eu vou arrastar esse meu textinho para ficar aqui do lado. Pronto. Então, eu tenho um textinho aqui. Vou clicar com o botão direito em cima do meu texto, propriedades, e olha o que ele tem aqui, ó, icon, de ícone. Então, eu clico aqui nesses três pontinhos aqui. Onde é que está o pacote? Está aqui em ícones.
qual é o arquivo, ó, esse search aqui. Vou dar um OK, vou dar um close e ó, ele apareceu aqui. Se a gente for visualizar, ó, ele apareceu, mas apareceu com um nome aqui do lado, né? Então, botão direito, propriedades e aqui, ó, tem um texto. Eu vou apagar esse texto, deixando apenas o ícone. Então, tá aqui. Deixa eu visualizar minha tela, ó. Já tem o íconezinho de pesquisa aqui do lado. Agora vamos buscar nosso ícone para gerar o PDF. Vamos voltar ao Flight Icons no site. Agora eu vou colocar aqui o nome PDF. Ver se aparece algum ícone aqui de PDF interessante. Pronto. Vou usar esse aqui. Vou editar para colocar ele numa cor branca. Então vou colocar aqui na cor branca. Vou baixar e também vou colocar o tamanho dele de 24. Free download. Já baixou aqui. Copiei o ícone que eu baixei, Ctrl C, e aqui eu vou dar um Ctrl V. PDF file, do mesmo jeito, label de textozinho, vai ficar aqui do lado. Botão direito em cima dele, dessa label. Propriedades de ícone. Vou pegar aqui na minha pasta de ícones o PDF file. Vou dar um OK. Vou de novo, botão direito, propriedades. Apareceu um textinho, né? Então vamos apagar esse texto. Dá um OK. E assim está ficando a nossa tela. Então tem um ícone aqui de pesquisa. Tem um íconezinho do PDF. Por enquanto é um ícone, né? Depois a gente pode mudar para um botão, por exemplo. E aqui no Nova Receita, Nova Despesa, também tem um íconezinho de mais, né? Dentro do nosso Figma. Vamos atrás desse ícone. Então aqui no site, vou colocar aqui o nome ADD. Pronto, pode ser esse aqui. Vou editar, vou colocar ele na cor branca. E como ele vai ficar E como ele vai ficar dentro do botão, eu vou colocar o tamanho dele de 16 pixels. Vou baixar. Já baixou aqui. E agora eu vou copiar e colar dentro da pasta. Vou colar aqui dentro. Botão direito, Refactor, vou renomear para ADD. Tá? Pronto. E aí eu clico no meu botão. Veja, eu cliquei aqui no meu botão. Nova receitas. Propriedades. E também tem aqui, ó, ícone. Clico aqui. Seleciono aqui o pacote de ícones. ADD. Ok. Ó, já ficou aqui o maisinho aqui do lado. Mesma coisa, nova despesas, propriedades, ícone. Vou pegar aqui da minha parte de ícones. PNG. Pronto. E ó. Achei que tá um pouquinho. Vamos aumentar um pouquinho a altura desse botão. Então vou clicar aqui e aumentar um pouquinho. É só clicar e arrastar. Aqui também. Só clicar e arrastar. Aqui eu vou deixar também desse mesmo tamanho. Pronto, vamos ver como ficou. Agora só precisa ajustar aqui a posição dos meus ícones, né? Então, esse aqui vai ficar um aqui. Pronto. Tá começando a ficar bonitinho. Nova receita, nova despesa. Aqui eu clico, digito. Tem o ícone de PDF, o ícone da lupa. Aqui eu vou ter o meu gráfico. E agora vamos para a tabela. Bom, vamos voltar ao nosso Figma e ver como é a estrutura da tabela aqui embaixo. Então, abaixo dos campos, a gente tem uma tabela com a coluna data, descrição, categoria, tipo e valor. Vamos voltar ao código e criar essa tabela. Mas antes de clicar em tabela, eu percebo que o espaço está pequeno aqui, né? Então eu venho aqui no meu JFrame, botão direito, propriedades, e vou aumentar um pouco a altura dele. Vou colocar aqui 700. Pronto. Vou clicar aqui em tabela e vou arrastar para cá. Está aqui a minha tabela. Vou aumentar aqui só clicando e arrastando.
Aumentar aqui o tamanho. A altura também, né? Para não ficar tão grande assim. Opa, e aqui eu também posso diminuir o tamanho. Pronto. Vou deixar assim o tamanho da minha tela. Tá começando a ficar com a carinha de sistema. Então, só que essas colunas aqui não diz respeito, né, ao nome do que a gente prototipou no Figma. Então eu vou colocar aqui, ó, botão direito, Tables, Content, a primeira opção. Você pode clicar aqui na primeira opção. Colunas. E aí, quais são as colunas? Então tem a coluna da data, tem a coluna da descrição, tem a coluna da categoria. Qual é a categoria desse meu lançamento, né? Qual é o tipo? Se é receita, se é despesa. E agora, faltou mais um. E a gente pode colocar aqui, ó, 5 colunas, aumentando aqui. E também vai ter o valor. Aqui, se a pessoa pode editar, vou desmarcar todos que ela não pode editar. E aqui, se ela pode aumentar o tamanho. Vou deixar que sim. Vou clicar em Close. Apareceu aqui embaixo. Clique em visualizar, ó. Então, tá aqui, ela pode aumentar ou mudar a posição, né? Mas é essa aqui a nossa tabelinha que vai aparecer os resultados embaixo. Então, criamos botões, colocamos ícones, criamos campos de textos e agora uma tabelinha. Agora falta a gente alterar, né, a cor de fundo dessa tabela. Vamos lá tentar? Botão direito, propriedades, background e a gente vai alterar o background. Então, seleciona aqui, vou colocar aqui a cor de fundo, ok, já ficou, vamos dar uma olhada, ficou aqui o nosso background aqui já ficou. Por enquanto vamos deixar data, descrição, categoria e tipo sem alterar a cor, tá bom? Vamos seguir. Bom, percebi aqui que a lupazinha não está tão alinhada, então clica aqui para dar um melhor alinhamento. Na verdade, essa parte aqui do gráfico vai ocupar até aqui. Prontinho, aqui eu posso aumentar um pouquinho mais o tamanho. E aqui eu... Bom, então tá faltando os textinhos aqui de cima, né? Então eu vou clicar aqui em Label e vou colocar aqui, para ficar de acordo com o Figma. Então aqui é um botão direito, propriedades. Qual vai ser o texto que vai aparecer? Vai aparecer saldo atual, vai ser da cor branca, vai ter uma fonte, tá muito pequena. Vou colocar 18 negrito, vamos ver como é que fica. Ok, saldo atual. Bom, esse aqui ficou. Saldo atual. E aí vai ter o valor, né? Então vou copiar e colar esse aqui. Opa, peguei o errado. Botão direito, editar o texto. Opa. Propriedades. E aqui eu vou colocar o tamanho 36, mas vou deixar a fonte normal. Prontinho aqui, o saldo atual. Bom, tá desconfigurando aqui, depois eu configuro direitinho aqui. Bom, essa parte aqui eu não vou explicar nesse vídeo, é um pouco mais sobre layouts. Então aqui vai ter o saldo atual. Que é o saldo atual, na verdade, vai ser um dinheiro, né? RS, por exemplo, para ficar lá de acordo com ele. Pronto. Só para a gente visualizar e vamos ver como está ficando. Ó, saldo atual, tá dessa forma aqui. E aí, temos que fazer também o da despesa e da receita, né? Então, aqui eu vou colocar aqui. E vou colocar propriedades. Qual é o texto? O texto vai ser total de receitas. A cor vai ser branco. E o tamanho dele vai ser 18.
Pronto. E aqui eu vou copiar aqui e trazer para cá. E vou colocar aqui algum número aqui. Ok. Vou ajustar aqui o tamanho. Ficou desproporcional porque eu coloquei esses valores. E depois eu ajusto. Eu vou só copiar esse aqui, colar e arrastar para cá, para pegar o mesmo tamanho da fonte e tudo mais. Posso dar 2 cliques para mudar o texto, ou botão direito, Edit Text. Então aqui vai ser total de despesas. E aqui embaixo, Edit Text. Posso colocar aqui um 3.500 e prontinho. A tela do nosso sistema é essa, vai ter o saldo atual com o valor aqui dentro, total de receita, total de despesas, os botões e os campos de entrada. Então, nossa primeirinha tela está praticamente pronta. Vamos para as próximas?